Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à quarta live da 30 por uma linha. Depois de termos conversado com Maria José Moura de Castro, de termos conversado com Margarida Rocha, na semana passada termos conversado com a ilustradora Gabriela Souto-Maior, hoje queremos conversar com Luísa Ducla Soares. E, claro que o motivo, o pretexto para esta conversa é este livro, Luísa, As Histórias da Minha Vida, um livro publicado pela Porto Editora, mas que nós aqui temos como pretexto para a nossa conversa porque nós consideramos que a Luísa faz parte da nossa família. Aliás, nós mesmos editamos para Tropelias e Companhia um livro quando a Luísa fez 40 anos de vida literária, portanto há 10 anos atrás, e vamos assim dizer que esta live é uma forma de nós cantarmos e darmos os parabéns à Luísa Ducla Soares. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu queria lembrar-vos aquilo que é habitual nestas lives. Em primeiro lugar, dizer-vos que, à medida que forem chegando ao nosso chat, podem dizer de que cidade é que vêm. Se quiserem dizer o vosso nome também podem fazer, para nós sabermos de onde estamos a chegar e com quem estamos a quem nos está a ouvir e a seguir. Em segundo lugar, dizer que, se quiserem, podem fazer perguntas à Luísa através do chat, que eu, na medida do possível, e tendo em conta as minhas limitações, farei de bom mediador. Ok? Queria lembrar-vos também que até ao próximo domingo, está a decorrer a Feira do Livro Online. Se quiserem comprar livros a bom preço, podem fazê-lo. A partir de amanhã, a Hora H terá os nossos livros da coleção de estudos, algumas teses de doutoramento e de mestrado que nós editamos, tudo na área da literatura infantil-juvenil, e, portanto, podem aproveitar para comprar, porque é melhor e é mais barato, e a Feira do Livro serve exatamente para isso, ok? Temos aqui já uma primeira ouvinte, a Jacqueline Conte, que nos fala de Curitiba, Paraná, no Brasil, e, portanto, é a primeira pessoa. Ela também escreve livros que por acaso eu conheço, livros infantis, livros de poesia, e uma história também muito interessante sobre uma menina pequenina que todos os dias lia a secção da necrologia do jornal. Na altura o pai perguntou-lhe porquê, e a razão é muito simples. Ela pegava nos nomes daquelas que achava mais piada e inventava histórias, e inventava personagens. E, portanto, é um livro muito interessante que até certamente servirá para nós trabalharmos alguns aspectos no laboratório de escrita criativa que nós estamos a inaugurar. Mas o que aqui nos traz é a Luísa Ducla Soares. Vamos conversar. Olá, Luísa, boa tarde. Olá, olá, meu querido amigo, e olá a todos os participantes neste nosso live. Muito obrigado. Tenho muito gosto em estar convosco. Obrigado, Luísa. Vamos falar um bocadinho sobre este livro. 50 anos. Eu já estive 50 aqui. anos é muito, isso é que é pior. A Luísa teve a amabilidade de me enviar e de me oferecer com muita amizade e admiração este livro. Eu já o estou a ler e estou a achar encantador. Eu só gostava de saber, Luísa, porque é que sentiu necessidade de escrever uma autobiografia. Eu não senti necessidade de escrever autobiografia. É a primeira vez na vida que eu escrevo sobre mim própria, veja lá. Porque eu já estou farta de maturar. Você já reparou? Desde que eu acordo até que adormeço, aturo-me todo o dia. Já maturo há 81 anos. Então pensei, eu escrevo sobre tudo menos sobre mim. Mas a Porto Editora pegou-me uma partida. Disse-me assim, Luísa, você não tem nada sobre si, nem nos poemas, nem nada, escreve sobre os outros, escreve sobre animais, se escreve sobre a natureza, não escreve sobre si. Disse, realmente, olha, tenho assim algum peixe de escrever sobre mim. Mas olha, agora, nos seus 50 anos, vai fazer para crianças umas histórias da sua infância. Eu pensei, olha, realmente vou recordar um pouco da minha infância. E comecei por fazer histórias, assim, quadradinhos de histórias, não é? Sobre episódios da minha infância. Depois eles disseram, então fizemos só sobre a infância. Olha, vamos fazer sobre a adolescência. Faça lá. Fiz sobre a adolescência.
Pensei, bem, mas você não parou na adolescência, faça sobre os seus anos da faculdade. Fiz. Já agora você casou-se, faça sobre o seu marido e os seus filhos. Bem, fiz. Olha, já agora tem netos, não é? Tenho 4. Olha, faça sobre os seus 4 netos. Fiz. Para finalizar, faça sobre si própria com a idade que tem. E sem eu nunca na vida pensar escrever sobre mim, eis-me agora, de repente, a fazer uma autobiografia. Quer dizer que eles Foi foram mesmo malandros. estranho. Foram malandros, foram muito malandros. Mas de qualquer modo, se o objetivo era terem uma biografia, eles conseguiram-na. Conseguiram, é verdade, conseguiram. São 50 Foi anos, tarde, mas aconteceu. são 50 anos de vida literária, toda a vida, seja qual for, literária também, teve um início. A Luísa lembra-se bem do seu primeiro livro? Eu lembro, porque o meu primeiro livro não consta nessa vida literária. O meu Uhum. primeiro livro foi escrito aos 10 anos, mas Uhum. não foi impresso, por isso eu não o meti na vida literária, não é? Foi um livrinho manuscrito, eu fazia lá uns poemas, a minha professora gostava deles, publicou no jornal da escola. Os meus pais então ofereceram-me um livro em branco encadernado com umas letras douradas, que eram os meus versos. Mas em vez de pôr por baixo o meu nome, veja lá o que é que eles foram pôr: Luizinha. Ora, eu que queria ser uma autora, apresentar-me como Luizinha, não mostrei o meu livro a ninguém. De maneira que fui mantendo tudo dentro de gavetas. E realmente só há 50 anos, depois fui publicando várias coisas em revistas literárias, outras tinham suplementos literários, e realmente só há 50 anos é que eu publiquei um livro de versos, e não era para crianças, era para adultos. Uhum. A Luísa disse, eu que queria ser uma grande autora. A Luísa, desde a mais tenra idade, que tinha esse desejo, esse sonho. Desde a mais tenra idade, não, só a partir dos 10 anos. Porque Uhum. o que eu mais queria era ser domadora de leões. Esse Ai, é que sim. era o meu maior sonho. Porque no meu tempo, e para os miúdos isto deve parecer super estranho, não havia, claro, computador, não havia telemóveis, não havia televisão, os cinemas eram pouquíssimos. Olha, nem havia praticamente autocarros, que só havia elétricos, pelo menos para o lado da minha casa. E então mesmo ir ao cinema era difícil. Onde eu ia eram aos circos. E eu adorava circos. E o que achava que era mais empolgante eram aqueles domadores de animais que até eram capazes de meter a cabeça dentro da boca de um leão. Eu pensei, Uhum. eu gosto tanto de animais e acho que tenho tanto jeito para interagir com eles que eu acho que eu gostava de ser domadora de animais, mas sem nunca lhes bater, nem os drogar, não é? E então pedi ao meu pai: "Ó pai, eu gostava tanto de ter um leão, não me comprava assim um pequenino que eu criava a biberon para ele se ir habituando?" Meu pai disse: "Nem penses, para já é proibido vender leões. E segundo bem, eu tinha dinheiro para alimentar um leão. Quanto é que isso custava? Mas eu vou-te oferecer outro animal." Eu fiquei entusiasmada, apesar de tudo, sempre ia ter algum animal. Um dia ele chegou a casa, trazia assim uma caixinha com os furitos. Pensei, isto ele deve-me trazer ou um cachorro, um gatinho, qualquer coisa, já não era nada mal. Olha, meu pai era médico. Ele abriu a caixa e o que é que estava lá dentro? 3 ratos, daqueles brancos que se usam nas experiências de laboratório. Tinha ido ao laboratório e apanhou 3. Bem, eu tive de ser domadora de ratos. Mas pensei, eu vou ser domadora de qualquer modo e comecei por domar ratos. Mas digo, os ratos são bem espertos e eu acho que tinha mesmo jeito para domadora. Mas depois resolvi ser escritora, domadora das palavras, olha. Eu li há alguns que o seu pai foi muito importante uh,
nesse crescer do amor às palavras, é verdade? É verdade, é verdade. O Quer meu pai, contar-nos? como digo, ele não era escritor, embora fosse amigo de vários escritores. Ele era amigo do Aquilino, do Ferreira de Castro e de diversos outros. Mas o meu pai sabia muita poesia de cor. Eu às vezes ia com ele, para estar com o meu pai, eu tinha de ir com ele ver doentes, porque ele passava todo o dia a trabalhar. E ao fim de semana ia ver os doentes que estavam em casa, que não podiam ir aos consultórios. E eu ficava à porta dos doentes, mas ia conversando com ele pelo caminho. E então ele recitava-me tanta poesia que eu acho que aquela musicalidade me ficou no ouvido, aquele gosto pela poesia, que acho que isso me marcou definitivamente. Mas sabia também poesia popular, sabia muitas lenga-lengas, muitos trava-línguas, muitas coisas engraçadas, por acaso sabia. Já agora deixe-me perguntar, Luísa, a sua professora primária teve alguma importância? A minha professora primária não teve importância nenhuma, eu nem me lembro do nome dela. Uhum. A professora que teve importância para mim foi aquela que eu tive com 10 anos, no primeiro ano do que se chamava liceu, que é agora Sétimo. o sexto, agora Pois. o quinto ano de escolaridade. Essa sim, eu na altura pensava que ela era uma professora normal, quer dizer, ela era uma pessoa normal, mas era uma ceareira. Esteve não sei quantos anos no estrangeiro a fazer especializações em pedagogia e era realmente uma pessoa fantástica que transformava cada aula numa festa e, portanto, que nos incutia um gosto pela língua, um gosto pela literatura, que acho que foi para mim fundamental. Eu nunca lhe agradeci porque não tinha a noção da importância que ela teve na minha vida. Mas eu acho que se não fosse essa professora, eu não era quem sou. Muito bem. Temos aqui a Gabriela Soutomaior que diz: muitos parabéns, que conte mais bons anos de escrita e de vida. Muito obrigada, Gabriela, muito obrigada. Ela esteve Sabe, eu connosco. também sou de maior, porque Sim, eu só uso um bocado do meu nome, não é? Não uso do meu marido, que também era do Porto e também era Sotomayor. muito bem. Se calhar ainda há para aí Ainda tenho para aí algum. Tenho lá muitos familiar. primos, o que é que pensa? Tenho muitos. Sim, a Luísa já publicou mais de 100 livros, repartidos 180. 180. Está quase a chegar aos 200. Ainda vai chegar lá, seguramente. Não sei, eu penso que não, a minha idade já é muita. Vai, agora vai ver. Há coisas que são como o vinho do Porto. Quanto mais velhas, melhor, mais saborosas, É, mais dinâmicas se tornam. A Luísa já escreveu livros de poesia, livros de histórias, também algumas peças de teatro, escreveu biografias. Qual é aquele género onde a Luísa se sente à vontade, onde se sente mais realizada como escritora? sabe, eu sou uma pessoa que não gosta é da monotonia, gosto de estar sempre a variar. Às vezes posso estar até a escrever 3 livros ao mesmo tempo. Um de Uhum. poesia, outro de biografia, outro de histórias malucas, outro de recolhas de coisas tradicionais, que eu também gosto muito de fazer recolhas. Sou capaz de fazer vários ao mesmo tempo. Sinto-me à vontade em todos. Claro que há alguns que dão muito trabalho. E às Sim. vezes com esses eu tenho mesmo de parar os outros, porque tenho de me meter nas bibliotecas e embrenhar-me em livros de história. Por exemplo, o outro ano, fiz um sobre Fernão de Magalhães. Uhum. Depois fiz mais outros de história de Portugal, que abrangeu toda a história de Portugal eh, para a Porto Editora. E fiz outro sobre o Garcia de Horta, os 3 no mesmo ano. Está bem, Fernão de Magalhães e Garcia de Horta são do século XVI. Portanto, uma parte de um serviu para o outro. Mas foi um ano inteiro que eu passei a fazer pesquisas. Muito bem. Porque nós às vezes também temos um bocadinho de trabalho. Os nossos leitores é que nem se dão conta do trabalho que está por trás, não é? Pois, às vezes o texto que eles leem parece que não denota isso, mas a verdade é que há mesmo trabalho.
pesar as Mesmo. palavras, a Não medir quer as dizer que palavras, depois, num minuto, não saia uma coisa, mas por claro. trás desse minuto estiveram horas às vezes. Muito bem, a Luísa já visitou milhares e milhares e milhares de escolas. Algumas, Não as contei, mas foram bastantes, foram bastantes. muito bem. E a Luísa quer contar-nos assim algum episódio que tenha ficado na sua mente e no seu coração, seja por ter sido demasiado bizarro, seja por ter sido demasiado excepcional. Olha, tenho realmente muitas histórias. Eu vou contar uma que se passou com a Casa Pia, que Uhum. é, portanto, uma escola onde estavam crianças institucionalizadas, muitas são crianças órfãs ou crianças cujos pais não tinham condições para as manterem e, portanto, tinham de estar em instituições. Essas crianças não compram livros, mas no fim, quando nós acabamos uma sessão, os miúdos vêm sempre ter connosco, ou para obterem autógrafos, ou para autógrafos nos livros, ou então em papelinhos, se eles não tiverem livros. Os miúdos começaram a aparecer, a aparecer, a aparecer, mas eram tantos que eu achava que já tinha esgotado o número de alunos que havia naquela sessão. Então olhei para um, comecei a ver o percurso dele. Ele vinha, dava a volta, aparecia outra vez, dava a volta, aparecia outra vez. Eu perguntei-lhe, ouve lá, tu não tens mais nada que fazer do que estar a vir aqui tantas vezes pedir-me autógrafo? Sabe o que é? Eu vinha, era pedir-lhe um abraço. Olha, eu fiquei realmente impressionada com aquilo. Eram miúdos, provavelmente nunca ninguém lhes dava um abraço. Não tinham família, estavam ali. Sim, deixamos de ouvir, Luísa, não sei porquê. Deve ter sido a internet que deve ter ido abaixo. A Luísa ouve-me. Entretanto, temos aqui a professora Lúcia Barros, da Ponte de Lima, que diz: parabéns, muitos nossos leitores fizeram-se graças à escrita da Luísa, uma verdadeira fazedora de magia com a leitura. Obrigado. Isso é de facto assim mesmo. Luísa, está por aí? Deixamos de ouvir. Deve ter sido a internet que foi. Ficou sem pio a internet. Aguardamos um bocadinho mais. Queria lembrar que estamos, sobretudo, a falar a partir a nossa conversa a partir deste livro e estamos a tentar descobrir algumas das histórias da vida da Luísa Ducla Soares, muitas que estão neste livro, ou então esta que acabamos de escutar, que não está neste livro, mas que a Luísa teve a gentileza e a amabilidade de nos contar. Vamos fazer aqui um pequeno ver se é possível retomarmos o contacto com a Luísa Ducla Soares. Pelo visto deve ter sido a internet que deve ter falhado. Vamos só fazer um pequeno intervalo a ver se somos capazes de recuperar a Luísa Ducla Soares. Foi mesmo a internet que foi abaixo. Vamos esperar que a Luísa Ducla Soares venha ao nosso contacto. Como estão a ver, eu estou aqui a fazer uma pequena sauna com o calor. Queria lembrar que aqueles nossos amigos que subscreveram a nossa newsletter receberam hoje pela manhã um e-mail a lembrar esta live e nesse e-mail estava lá ao fundo a possibilidade de descarregar um PDF de um livro que nós publicamos em 2010 e que é um livro que nós publicamos na altura porque a doutora Sara Reis da Silva, da Universidade do Minho, realizou nessa mesma universidade um simpósio para celebrar os 40 anos da vida literária de Luísa Ducla Soares. Portanto, está lá esse livro está esgotado, portanto não está disponível para compra e nós hoje, assim como prenda e convite para este live, decidimos oferecer esse livro a todos. A professora Edith Fernandes, que aqui é a professora, diz parabéns por todo o trabalho e histórias contadas a tantas gerações. Lembramos mais uma vez que vocês podem fazer aqui, enquanto aguardamos pelo regresso da Luísa Ducla Soares, podem regressar aqui ao nosso chat, fazer algumas perguntas. Desafio a Jacqueline, a Gabriela, a Lúcia Barros ou a professora Edith a fazer alguma
alguma pergunta. Foi assim interrompida esta nossa live. Quando estamos em direto acontecem. Se estivéssemos na televisão também podia ter acontecido um caso destes. Vamos só aguardar mais um bocadinho a ver se a Luísa Ducla Soares regressa. Queria lembrar-vos que amanhã ou mais tarde à sexta-feira, nós vamos ter novidades para vocês. É que no final do mês quem diz nós, diz eu, João Manuel Ribeiro, a 30 por uma linha Casa do João, vamos fazer uma masterclass de escrita criativa, sobretudo, mas não só, para professores do primeiro ciclo do ensino básico. Serão 3 dias, dia 21, 23 e 25 de setembro, em que todas as noites, das 21 às 22h30, nós vos estaremos a dar algum conteúdo para nos acercarmos a esta dinâmica que é, ou pode ser, a escrita criativa no primeiro ciclo do ensino básico. Mesmo com os meninos do primeiro ano que chegam à escola e estão ainda a aprender as primeiras letras e a aprender a lidar com os leitores. Portanto, é isso que vai acontecer seguramente. Vamos só tentar recuperar a Luísa Ducla Soares. Vou tentar aqui ver se passou alguma coisa. Vamos cá tentar. Tentar. Esperamos as vossas perguntas. Não há perguntas? Estamos à espera das vossas perguntas. Vou só tentar aqui contactar a Luísa, a ver se é possível retomarmos a nossa sessão. Luísa. De contactar não está disponível. Pois a Luísa desligou o telemóvel para esta nossa sessão. Jacqueline pergunta: gostaria de saber qual a opinião da Luísa sobre a literatura em meio digital. Ela tem livros em formato digital, como e-books. Como será essa nova materialidade da literatura? Claro, Edith, obrigado. Eu imaginava que fosse professor assim. Na Masterclass a Edith pode participar à vontade, depois no curso é que não. Nós estamos a pensar, tínhamos de começar por algum ciclo e começamos pelo primeiro, porque é do princípio que se começa. É possível que mais para diante ou no próximo ano façamos também um curso online para professores do segundo ciclo. Bem, parece que perdemos definitivamente a Luísa Ducla Soares. É com pena nossa. Vamos tentar. Deve ter acontecido alguma coisa. Como vê essa nova materialidade da literatura? Que eu saiba, a Luísa Ducla Soares não tem nenhum livro feito especificamente para meio digital. É possível, naturalmente, que algum dos seus livros esteja já disponível em e-book, e eu digo de forma legítima. Digo de forma legítima porque tem acontecido muito ultimamente, por exemplo, que alguns dos nossos livros apareçam em algumas plataformas como e-books em PDF e nós não demos autorização, não vendemos, não cedemos o PDF para essas plataformas. Mas tem sido uma coisa que tem acontecido muito ultimamente. Ainda a propósito da Luísa Ducla Soares, eu gostava de dizer que em 2018, no dia 19 de abril, nós tivemos uma jornada de literatura infantil-juvenil na sede da Sociedade Portuguesa de Autores em Lisboa. A Luísa foi uma das convidadas e falou sobre a sua história de vida e sobre esta missão, porque é quase de uma missão que se trata de escrever e de estar com as crianças. Continuamos a aguardar a presença da Luísa. Se temos aí mais pessoas que queiram fazer perguntas sobre a Masterclass ou sobre alguma das coisas, pode fazer. Eu creio que já respondi à professora Edith Fernandes. Portanto, na Masterclass pode efetivamente participar. Depois no curso, o curso será efetivamente e especificamente para professores do primeiro ciclo. Tencionamos logo que possível fazer uma para professores do segundo e talvez até para mais tarde. E, entretanto, no YouTube da 30 por uma linha nós estamos a preparar, estamos a gravar, estamos neste momento a montar
há alguns vídeos a falar sobre escrita criativa, sobre estratégias, dinâmicas, etc. E aí não é para nenhum ciclo, é para toda a gente. Estamos a pensar também, e estamos aqui a gizar umas ideias em fazermos uns vídeos com umas dicas de escrita para crianças. Mas isso ainda não está concretizado. Portanto, o que nós vamos fazer é recomendar livros. Por exemplo, há um livro de uma norte-americana chamada A Fé de um Escritor, que não tem nada a ver com fé religiosa. A Fé de um Escritor, que é um livro que eu li, pelo qual me apaixonei, e nós vamos fazer alguns vídeos sobre esse livro. Por exemplo, tem lá um capítulo muito interessante, que é sobre a relação entre correr e escrever. Outro capítulo muito interessante, que é logo o primeiro, é, por exemplo, por isso é que eu fiz a pergunta à Luísa Ducla Soares se tinha sido importante para ela, a professora primária, porque para essa autora norte-americana foi decisiva a sua professora primária e a sua escola e o ambiente escolar. Claro que estamos a falar de outro tempo, hoje as coisas são diferentes, mas eu acredito mesmo que a escola continua a ter um papel importante e decisivo no desenvolvimento das competências de escrita e de leitura das crianças. Portanto, vão estando atentos e podem subscrever o nosso YouTube. Para já ainda temos poucos assinantes. O nosso YouTube tem cerca o nosso canal tem cerca de um mês, portanto, nós queremos crescer e queremos contar naturalmente com o vosso apoio. Bem, parece que perdemos definitivamente a Luísa. Deve ter sido algum problema de internet, uma vez que nós estávamos a conversar já há bastante tempo, desde as 5h30, aqui em off, e deve ter acontecido alguma coisa. Vou tentar novamente ligar por telefone, a ver se é possível. Pode ser que eu tenha ligado, entretanto, a chamada. Vamos ver. De qualquer modo, como... sim. Tá. Luísa, perdeu-se? Quer dizer, agora liga novamente esta coisa do avião, mas não sei o que aconteceu, eu vejo-me a mim própria, não vejo assim. Clicou no link que eu lhe dei? Eu volto lá. Sim, volta ao link e torna a entrar pelo link. Então está bem, então ok. Está bem? Obrigado. Okay. Cá está, nada que um telefonema não resolva, vamos ver. É porque, entretanto, deve ter partido a ligação do link. Vamos aqui aguardar. Jacqueline, uma vez que fez essa pergunta, eu sei que fez algum estudo, sobretudo ao nível da sua tese de mestrado, sobre a literatura infantil-juvenil em meio digital. Nós podemos já agendar aqui uma próxima conversa para falarmos sobre isso. Uma vez que eu acredito que grande parte que esse tema interessará a muitos dos nossos amigos que nos estão a escutar e que nos estão a ouvir. Aguardamos ainda pela Luísa Ducla Soares, vamos ver. Cá temos novamente a Luísa. Olá, Luísa. Olá. Acontece. Quando estamos ao vivo, acontece. Não se preocupe. Eu fui, entretanto, aqui mantendo a conversa. Ainda bem. Luísa, tenho aqui uma pergunta muito interessante, que diz, a Jacqueline Conte, a brasileira e escritora também de literatura infantil-juvenil, faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber qual a opinião da Luísa sobre a literatura em meio digital. A Luísa tem livros em formato digital? Como vê essa nova materialidade da literatura? Por acaso tenho. Ora, eu tinha dito que não, está a ver? Diga, Luísa, conte-nos. Tenho um livro na internet que é sobre miúdos ciganos, que é sobre um miúdo não cigano e uma miúda cigana,
que estão numa daquelas escolas, que foi um problema que eu vi no Norte, não sei se você se lembra, Sim, puseram os miúdos ciganos num contentor. sim, eu recordo-me disso. E recorda-se disso, foi nessa altura que eu escrevi esse livro. E depois é um diário paralelo entre o miúdo não cigano e a miúda cigana, ao longo do ano. E depois, olha, foi publicado na internet, está lá na internet. Tenho várias vezes pedido às editoras para me fazerem livros digitais, porque gostaria muito, e acho que até do ponto de vista depois da ilustração, era possível fazer uma ilustração animada, que era uma coisa que me agradava imenso. Nunca nenhum quis, porque disse que era muito mais fácil para os piratas rapinarem-nos. Isso também é verdade, mas Pois, olha, nunca consegui. Quer dizer que à partida a Luísa mostra-se receptiva ao livro digital. Sim, ao máximo, eu adorava fazer livros assim, adorava. Muito bem, temos também aqui a professora Renata Junqueira, do Brasil, a desejar-lhes parabéns. Obrigada, estou a ver que você atravessa o oceano rapidamente. Infelizmente, nós temos bastantes amigos no Brasil e temos feito algumas parcerias. Temos uma relação muito próxima com a Fundação Sidónio Muralha, em Curitiba, no Paraná. Sim. Agora foi o centenário do Sidónio, não é? Do nascimento, no dia 29. Do Sidónio. E tem coisas muito bonitas. E como a Luísa sabe, eu sou muito fã do Sidónio e, portanto, sempre que posso estabeleço parcerias, porque sabe que isso tem a ver com a minha infância. Quando eu era muito pequeno, andava na escola, lembro-me de um poema do Sidónio Muralha que aparecia lá no nosso manual e que começava assim. E qual era? Nos jornais, começava assim, nos jornais, eu tenho esse poema aí, nunca o fixei, mas esse poema ficou sempre na minha memória. Claro que depois descobri o Bichinhos e Bicharocos, descobri o Helena e a Cotovia, a Valéria e a Vida e outros livros do Sidónio. Já agora que estamos a falar do Sidónio, a Luísa tem alguns autores portugueses de literatura infantil-juvenil que admira? Claro que sim, claro que sim. Para já o meu amigo, não é? Obrigado. Para já o meu amigo. Mas tenho. Olha, eu gosto muito do António Torrado, gosto do Pina, gosto do Álvaro Magalhães, gosto da Maria Alberta, que infelizmente já não está cá entre nós. Gostava também muito do Sidónio. Também acho que o Castrinho tem coisas muito engraçadas. E depois esta gente nova que também vai ter, não é? Da Alice Vieira, gosto imenso da Alice Vieira. Faltou o António Mota, obviamente. E o António Mota também, e do António Mota também, pode crer. Desse gosto, não só como escritor, mas como amigo. Sim, eu tenho visto os vossos piropos mútuos no Facebook. Adoro o António. Conheço desde muito novinho, quando ele começou a escrever. Tenho seguido sempre a carreira dele com muito entusiasmo. Ele faz coisas interessantes mesmo. E agora a última, acho que também está muito gira. Estas, digamos, cartinhas que ele escreveu ao neto durante este tempo do Covid e que publica agora em livro. Foi lançado agora há pouco tempo. Temos aqui a professora Ana Paula Oliveira, de São João da Madeira. E há muitos outros. Sim. Mas a Luísa estava a falar dos mais novos, peço desculpa por ter interrompido. Bem, mas diga lá, que eu nunca posso esquecer a Cecília Meirelles, já que tenho os meus amigos brasileiros, não é? Que é talvez a minha autora preferida de literatura infantil. A Luísa sabe que eu costumo dizer e é verdade, o primeiro livro que eu vi, assim, livro mesmo, livro objeto na vida, foi o Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Já lá vão... É um livro fantástico. Já lá vão quase 45 anos e lembro-me... Exato, e não perde a atualidade, aquele livro tem sempre atualidade. É verdade. Temos aqui a professora Ana Paula... E depois tem uma simplicidade que ao mesmo tempo tem profundidade. Exatamente. Nunca me esqueço do Burrinho Azul, aquele poema do Burrinho Azul que termina por dizer: vocês
quando quiserem... Ficou mudo? Uma carta. Luísa, temos aqui a professora Ana Paula Oliveira, de São João da Madeira, que diz: na minha opinião, a literatura não deixa de ser literatura por ser em formato digital. Em tempos de confinamento foi a melhor maneira de levar a leitura às crianças, mas prefiro o papel. Parabéns à Luísa pela sua carreira, é um dos nomes mais citados pelas crianças. Isso é verdade, a Luísa sabe. Obrigada. Luísa, obrigada, lá vão massacrando as crianças, coitadas. Luísa, ao longo da sua vida, a Luísa, apesar de ser muito querida e muito cativante pelas crianças, ao longo da sua vida, a Luísa teve de tomar alguma... Como tirei esta coisa... Faz mal, Luísa. Isto é o que se chama hashtag vida real. Hashtag vida real. Estava eu a dizer que ao longo da vida a Luísa teve de tomar algumas posições e posturas, vamos dizer, entre aspas, políticas importantes. Por exemplo, aquela primeira de recusar um prémio literário. Quer dizer que a Luísa está sempre ao lado das crianças, ao lado dos direitos humanos. Eu vou-me ter de desligar isto. Olha, eu estou sempre ao lado daquilo que eu julgo que é justo. Ai, que horror, agora eu já nem sei mexer nisto. Devia ir às definições. Não faz mal, Luísa, não faz mal. Olha, não posso, estou a fazer um chat. Isto é hashtag vida real. É vida real. Pois eu procuro estar ao lado daquilo que acho justo. E durante, digamos, a minha juventude, eu entrei, por exemplo, nas greves académicas de 62, até fui presa pela PIDE, nessa época. Estive ali naquele maravilhoso Hotel Prisão de Caxias e pronto, eu tive muita oportunidade de pensar sobre o que estava sediado na nossa sociedade. E uma das coisas que realmente me impressionava no mau sentido era o facto de não haver liberdade de espécie alguma, nem liberdade cívica, nem liberdade de expressão. E isso para um escritor acho que é uma coisa trágica, não haver liberdade de expressão. Claro. E o que é que aconteceu? Por exemplo, nessa época, mais ou menos, em que eu recusei esse prémio, tinha sido fechada a Associação Portuguesa de Escritores porque tinha dado um prémio ao Landino Vieira. Tinha realmente várias obras sido retiradas de venda, como algumas do Aquilino Ribeiro. Eu própria, que escrevia coisas para crianças, via os meus contos para crianças serem riscados de alto a baixo pelo lápis azul da censura. E pensei, é uma incongruência eu ir aceitar um prémio que me é dado por um governo que é contra a liberdade de expressão. E foi essa a razão por que eu não o aceitei. E pronto, e procuro, na medida do possível, manter-me fiel às coisas em que acredito e lutar por elas. Creio que outra preocupação da Luísa é a sustentabilidade do planeta, a ecologia. Tem alguns livros nesse sentido, é verdade? Tenho, isso sim, isso sim. Isso felizmente acho que hoje em dia os jovens são imensamente sensíveis a isso. É talvez o problema é que eles são mais sensíveis. Menos à liberdade, talvez, menos a outro tipo de opções, mas em relação à defesa do planeta, acho que sim. E eu gosto também de compartilhar com eles essas preocupações. A Luísa falou agora um pouquinho, há pouco tempo, na Maria Alberta Meneres. A Maria Alberta Meneres, pelo menos em dada fase da sua vida, escreveu muitos livros em parcerias com outros autores. A Luísa também fez essa experiência. Ela escreveu principalmente com o Torrado. Sim, principalmente com o Torrado, também com o Carlos, agora não estou o seu nome. A Luísa já fez esta experiência de partilhar? Olha, eu já escrevi, mas foi apenas livros escolares. Escrevi com a Maria Cândida Mendonça. Fiz livros escolares para o 4º ano de escolaridade. De resto, nunca escrevi com ninguém. Trabalho com o Daniel Completo,
mas é da seguinte maneira: eu faço as letras e ele faz a música. Depois vamos trocando impressões, às vezes posso mudar algumas coisas por inspiração dele e ele poderá mudar algumas músicas por inspiração minha, mas de resto nunca escrevi com ninguém. Luísa, pode Nem sei falar-nos se era pouco. capaz. Olha, já fiz um livro a meias, fiz com a doutora, uma professora primária, que é a professora Rosa Silva, mas foi um livro que fiz para a Porta Editora, que é um género de antologia de poesia. Sim. Mas é uma coisa diferente, portanto, Claro. nós escolhemos os livreiros, não escrevemos. Claro. Luísa, pode falar-nos um pouquinho mais dessa experiência com o Daniel Completo? Essa experiência, sim, até é uma experiência engraçada. Um dia ele telefonou-me e perguntou-me se eu me importava de me encontrar com ele para vir a musicar alguns poemas meus, que já estavam publicados em livro. Ele veio, trouxe-me umas, já nem sei se era cassetes, naquela época já nem sei o que era, ou se vinha numa pena. Ouvi, gostei e ele publicou realmente algumas coisas. A partir daí, passámos a pensar em determinadas temáticas que são abordadas nas escolas e que nós achamos que são importantes para as crianças. E então fizemos livros sobre muitos temas. Por exemplo, sobre o ambiente, isso nós fizemos um que é o Eco da Ecologia. Fizemos outro sobre o corpo humano, que é dos pés à cabeça. Fizemos outros que é lendas e romances, sobre lendas e romances de Portugal, desde o Algarve até ao Minho. E depois fizemos outros sobre lenga-lengas. Já fizemos outros sobre a história de Portugal. Já fizemos 10 sobre os mais diversos temas. Como é que os alunos recebem a vossa parceria nas escolas? Acho que eles gostam muito. Gostam. E depois são também temas que eles abordam nas escolas. Porque, claro, aquilo não é um tema para dar na escola, mas ligados às coisas que eles dão nas escolas. E nessa medida acho que os professores também gostam. E eles sabem tanta coisa de cor, que às vezes é fantástico. Nós vamos lá fazer as sessões e os miúdos que sabem cantar aquelas canções todas já. Muito bem, muito bem. Até é bastante divertido. E tenho corrido o Portugal com o Daniel Completo, por acaso. Ele também é um indivíduo muito simpático. E pronto, é assim, já é meu filho adotivo, olha. Nós temos passado aqui na nossa web rádio Tropelias e Companhia quase todas as músicas do Daniel Completo e quase todas dos seus livros, uma vez que o Daniel Completo musicou muitos livros seus, ao passo que o António Mota só musicou creio que um do Loteria também, mas os seus são o Eco da Ecologia. Também fez a Ana Maria Magalhães e da Isabel Alçada, fez um sobre contos de fadas delas. Muito bem. A Luísa, não atrapalhou a Luísa como escritora a presença do músico? Não. Eu tenho imensa coisa musicada, sabe? Até já fizeram um festival da canção sobre poemas meus. Então, era um professor ali daquela zona de Fátima que resolveu fazer um festival da canção em que cada escola apresentava um poema meu musicado. E, olha, para mim foi uma surpresa, realmente. E as diversas escolas apresentaram poemas meus musicados e fizeram assim um festival da canção. Muito bem, Luísa. No primeiro Gostaria de ciclo. falar. Sei que a Luísa tinha sonhado, obviamente, e a sua editora tinha sonhado um ano de aniversário um pouquinho diferente, não é? Esta coisa da pandemia. Mas veio o bicho mau, não é? Veio o bicho mau. Isso mesmo. Pois Luísa, fala-nos um pouquinho da exposição. Da exposição na Biblioteca Nacional? Sim. Pois, olha, foi a única coisa praticamente que se realizou.
foi uma exposição na Biblioteca Nacional que abrangia praticamente, era uma exposição grande, eles tiraram a Sofia Melbrenner, que era que lá estava na altura, e puseram a minha ocupando até um bocadinho mais de espaço, porque eu levei também muitos trabalhos de crianças para apresentar lá, porque acho que estou tão ligada ao mundo das crianças, principalmente das crianças do primeiro ciclo, que eu acho que não era justo pôr lá os livros sem pôr a resposta das crianças aos livros. Então pus lá quadros a óleo, pus lá bonecos feitos de barro, tapeçarias, as coisas mais diversas e incríveis, músicas dos gamuzinos também. Olha, os gamuzinos também muito também. Adoro esses estúdios do Porto. E pronto, foi uma exposição que abrangia a vida e, digamos, a literatura. Eu sei que a Luísa... E eu estou muito ligada à Biblioteca Nacional porque trabalhei lá há 30 anos também. Obviamente. Luísa, eu sei que essa exposição tinha... A exposição já acabou ou ainda está a continuar? Olha, acabou há dias, há pouco tempo acabou. Mas a exposição tinha um nome que foi a Luísa que escolheu. Quer justificar-nos a escolha? Pode, aquilo foi de repente, eles disseram assim, olha, isto precisa de um nome, esta exposição, que nome é que há de ser? E eu, olha, assim naquele minuto pus, olha, com, espera aí, era com livros e sonhos se constrói a vida. Foi assim, olha, saiu-me de repente. Não pensei nada, nem tinha tempo para pensar, porque tinha de ser no imediato. Estava lá o homem para pôr as letras. A professora Maria Pires diz: parabéns, querida Luísa. A frescura de muitos dos seus textos continua a despertar o interesse dos meus alunos, futuros professores. Gosto muito do sentido do humor. Veja-se a Nau Mentireta e de outros poemas inspirados em textos tradicionais. Eu gosto muito de me inspirar nas coisas tradicionais, porque no fim a memória de um povo é também um pouco a nossa memória, não é? E claro, além disso, eu sinto que é uma obrigação de um escritor também dar a conhecer esses tesouros que são tesouros de uma comunidade. E sinto-me inserida nessa comunidade e, portanto, não só gosto de os transmitir na sua essência, como gosto de me basear neles para criar com base neles. Muito bem. E a oralidade é importante e o tradicional está na memória. Tenho um amigo eu acho que sim. Tenho um amigo que diz que é aquilo que é a humanidade está dito no oral. Depois o que a gente pensa, o que a gente elabora já é mais do tipo do cultural. É capaz de ter alguma razão. Mas, de facto, nós se lermos a obra da Luísa, vemos que eu acho que sim. O nonsense e o humor está muito presente. Quer dizer que a Luísa é uma pessoa bem disposta. Pergunta aí, Luísa. Olha, é conforme. Pelo menos acho que é uma obrigação cívica ser bem disposto, sabe? Porque sim, nós devemos sempre mostrar uma cara agradável para os outros e procurar o que há de bom mesmo nas coisas más. E, portanto, olha, tenho verdade por aí. Além disso, acho que a vida às vezes é tão chata que se nós não atirarmos uma pedrada para o charco, a vida fica mesmo encharcada. E, portanto, eu vou tirando as pedradas. Luísa, só dizer que quem falou na Nau Mentireta e nos futuros professores foi a professora Maria Natividade Pires, que é a professora na IES, salvo erro. Ela já não vejo há que tempos. Tenho muitas saudades dela. Tudo de bom, tudo de bom. Bem-vinda, Maria da Natividade. Olha isso, publiquei. E eles tinham realmente uma ideia engraçada, que era publicavam esse tipo de obras em todas as línguas da Península Ibérica. Essa foi publicada nas diversas línguas.
E toda essa coleção depois, olha, coitados, faliram, desapareceram, como infelizmente tem acontecido a várias editoras, não é? É verdade, isto não é fácil, não é fácil. É um negócio Não é bastante. fácil, não é fácil se ingrar no meio de tantas ondas, não é? Luísa, E aqui no. redemoinhos, às vezes. Eu tenho às vezes uma mania que é começar a ler os livros pelo fim. E vi aqui que na parte final do seu livro, que se chama Lembranças de Família, a Luísa fala um pouquinho da sua família. A família foi importante na Dizem que sua a melhor vida. maneira é tipo o fim, para ver se vale a pena ver o meio. O quê? Estava a perguntar se a Não, família. desculpe lá que eu não vi. Estava a perguntar se a família foi muito Se a importante. família, Quer para mim, pessoal, quer. sim, eu acho que a família nos condiciona, não é? De certo modo, a família nos faz, no bom e no mau sentido. Condiciona-nos para o bem, condiciona-nos para o mal também. Mas pronto, eu acho que tive sorte por me serem dadas muitas hipóteses através da minha família, principalmente através do meu pai, porque acho que ele foi o exemplo de vida para mim e continua a ser, embora naturalmente com certeza cá não esteja, eu muitas vezes ainda o consulto para muita coisa. Pode parecer mesmo uma maluqueira, não é? Mas ainda o consulto. Não, não é. A memória faz-se de muitos episódios, de muitas É verdade, decisões, não é? E é verdade. aquilo que fica gravado, não são só cicatrizes. Isto é, também há coisas boas que nós Muitas coisas vivemos. boas ficam gravadas, exatamente. Exatamente. E que Luísa, nos estamos a servem chegar ao. de diretrizes na vida também, não é? Claro. Aí Estamos a acho que chegar, vem muita coisa. estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Queria saber se a Luísa quer deixar alguma mensagem para os nossos amigos. Para os nossos amigos, olha, eu quero deixar uma mensagem. E a mensagem que eu vos quero deixar é de que Espera, Luísa, estamos com um bocadinho de dificuldades no som. leiam uns livros, não é? Porque, na realidade, nós ainda descobrimos tanta coisa e descobrimos-nos até nós próprios. As dificuldades no som. Então, vou falar novamente. Eu o que aconselhava agora era vocês lerem bastante, lerem muitos livros, comprarem-nos, ou se não puderem comprá-los, requisitá-los nas bibliotecas, porque os livros não são os companheiros, mas os livros são uma escola, os livros são uma viagem, os livros são uma aventura, os livros levam-nos à terra do sonho, levam-nos ao passado. Nós, num livro, de repente estamos no tempo do dinossauro. Num livro, nós, de repente, estamos no século XXIII, noutro planeta. Nós, com um livro, visitamos Nova Iorque. No dia seguinte, podemos estar no Japão ou estarmos no coração da África. São tantas as possibilidades de um livro e quem não os lê nem faz ideia. Luísa, muito obrigado por ter disponibilizado este bocadinho de tempo para estar connosco. Foi um grande prazer estar consigo, um grande prazer estar com os nossos pequenos leitores e também com os grandes leitores e escritores que estiveram. Um grande abraço Eu para queria todos agradecer a e todos aqueles que nos obrigada. acompanharam, quer desde o Brasil, quer desde aqui de Portugal, e convidar-vos, se vocês tiverem coragem, a cantarem os parabéns à Luísa como eu. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos livros de vida. Este ano é de festa, tenha tudo de bom. Do que a vida contém, tenha muitos amigos e a nós também. Foram os parabéns ao Obrigada. Eu conheci os dotes de cantor. Muito obrigada.
Obrigado, muito Luísa. obrigada. Até aos 60 anos, claro. Obrigada. Está bem, então dia de... Obrigadíssima. Obrigado, Luísa. Obrigado. Adeus, obrigada. Obrigado. Queríamos lembrar os nossos amigos que vamos disponibilizar este vídeo brevemente no YouTube, também continuar disponível aqui no Facebook da 30 por uma linha. Dizer-vos que na próxima semana, salvo erro, a live será na quinta-feira e desta vez vamos ter alguém que não é do universo da literatura, mas é do universo da música. Chama-se Helena Lima, é responsável por um coro de Vila do Conde e vem aqui falar-nos um pouquinho. Porque a poesia, a literatura, mas também a música é importante na vida das pessoas. Obrigado por terem estado na nossa companhia e até à próxima semana, à nossa quinta live. Um abraço e até breve.